Episódio 4 da riqueza em voz alta, 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 alta. Elida, me conta, qual que é o tema desse nosso episódio? Mulheres, hoje o nosso tema é a estrutura do dinheiro, necessidade da estrutura para a gente poder sustentar o dinheiro na nossa vida. Conta para mim, Thaís, que venha a ser isso, que venha a ser esse tema. Para mim, estrutura é liberdade. A estrutura me dá liberdade. E daí, a pergunta-chave que eu acho que vai permear todo esse episódio é: quantas vezes você confundiu liberdade com fazer tudo do jeito que você queria? Uau, profundo, né? Muitas. A liberdade. É engraçado que assim, ó, a gente vai atrás do dinheiro para conseguir a liberdade. Mas depois que a gente tem ele, a gente perde a liberdade. Porque não Então, necessariamente, assim, a liberdade financeira é um tipo de liberdade, mas existe a liberdade mental, a liberdade de pensamento, liberdade geográfica, liberdade de escolha qual profissão fazer. Se você perguntar para os nossos filhos o que que é liberdade, para eles é dormir a hora que eles quiserem, acordar a hora que eles quiserem. Agora, para uma mulher adulta que gera renda, que tem a sua profissão, que é autônoma, liberdade é o quê? É escolher qual cliente aceitar? Você já precisou demitir algum cliente, Hélida? precisei, mas não pelos motivos certos. Sabe qual que é um grande motivo de demissão de cliente na empresa que eu trabalho? Desrespeito moral com a minha empresa ou com algum funcionário da empresa. Eu não aceito a injustiça. Eu não aceito que as relações não sejam ganha-ganha para as duas partes. Então, faltou com respeito financeiro ou ético, eu falo que pode cancelar o contrato sem pensar duas vezes. Valores, né? Liberdade, a gente poder ter e viver os nossos valores. E para isso a gente precisa ter estrutura. Estrutura mental, psicológica, física, espiritual, né? Como a gente já falou. Então, essa estrutura dá para a gente a possibilidade de viver em liberdade a riqueza que nós desejamos. Faz sentido? Faz sentido. Agora, quantas pessoas estão dispostas a pagar pela liberdade? Porque a liberdade, ela não é. A gente romantizou que todo mundo nasceu livre. Não, nascemos num país escravizado, mas não nascemos escravos. A nossa geração não nasceu escrava, mas tem pais de amigas minhas que nasceram escravos. A escravidão aconteceu esses dias atrás. E a gente vê escravidão no trabalho ainda, né? De vez em quando fecha-se uma fábrica, alguma coisa ali em São Paulo ou em outros lugares do mundo com o trabalho escravo. Mas vamos trazer mais para a atualidade, para um mundo mais normal. Quantas vezes nós temos a nossa liberdade tolhida e vivemos uma escravidão por um desejo? Um desejo que às vezes nem é nosso, de viver uma vida onde não nos cabe, ou a gente vive num mercado muito consumista. Então, todos os anos lança-se um novo número de telefone, né? Um modelo diferente. Isso não é ter liberdade. Você trocar de telefone ou de carro porque é um desejo teu e você quer viver essa experiência, é ter liberdade. Agora, por uma imposição da sociedade, porque todo mundo tem, é escravidão. E a liberdade, ela exige uma estrutura mínima e uma disposição para pagar por isso. Então, eu quero trazer em muitos momentos, né? A gente está num momento
que as profissões estão mudando muito rápidas. Quando a gente era criança, a pessoa era professor, médico, juiz, advogado, sei lá, 20 profissões, talvez. Hoje existem inúmeras profissões e a gente não sabe nem lidar com essas profissões. E o quanto que um profissional hoje, que está em transição de carreira ou entrando na profissão, precisa bancar até ter liberdade, bancar a estrutura de ser um profissional que planta, planta, planta para viver a liberdade. Hoje nós temos muitos jovens que entram no mercado de trabalho e que não dão conta de ficar. Por quê? Porque a mesada deles era maior do que o primeiro salário deles, do que o salário dos primeiros anos. O que que a gente faz com isso, Hélida? Acho que como pais, como educadores, como pessoas sociais, né, a gente tem que ter um cuidado redobrado, multiplicado, quando trata-se de passar adiante esse conhecimento, né, da responsabilidade sobre estrutura e liberdade. Quando eu digo para um filho, né, eu te dou hoje isso, né? Mas se você esperar, daqui 2 semanas você ganha o dobro. Uhum, Eu estou ensinando a estrutura do ganho. Existe uma troca, né? E uhum. muitas vezes eu vinculo isso a entregas, né? Eu faço isso muito aqui em casa. Olha, tu quer ganhar X reais. Eu preciso que você me ajude, né? Com essa tarefa. Então, se você quiser, cada dia que você me entrega, você ganha uma parte disso. E ela vai chegar naquele montante que ela quer. Isso é estrutura, para ela criar uma estrutura mental. Quando eu dou, simplesmente, eu não ensino a ela desenvolver essa estrutura, ela vai para o mercado achando que ela não precisa fazer nada para o salário dela bater no final do mês ali na continha dela. E aí nós temos Ela é um bonita, ela não vai problema. receber. Bonita não, não só bonita, mas bonita, inteligente, competente. A gente cria um problema estrutural que a gente está vendo, né? Aí, para quem é empresária como você, a dificuldade que é contratar hoje os jovens, eles não param mais no mercado de trabalho, saem com muitas facilidades e não vamos longe, né? Os casamentos se desmancham muito rapidamente, nem se chega a se casar, né? Vamos experimentar, vamos morar junto. Por quê? Se não der certo, cada um do seu lado. Então, assim, existe assim tem um livro que fala, né, amor líquido, né? Existe uma liquidez muito rápida das coisas, né? E a gente quer fórmulas rápidas. Então, se não der certo ali em 1, 2 meses, eu vou embora e, né? Eu não preciso de esforço para manter, eu não preciso de estrutura para manter as coisas na minha vida, para sustentar. E aí vem essa preocupação que a gente traz aqui no nosso episódio, do quanto a mulher está pronta para sustentar o dinheiro e a liberdade que ela quer. Ela tem estrutura para sustentar, ela criou essa estrutura emocional, psicológica, física. Tudo isso a gente vê na prática, né, Thaís? Você viveu isso na tua empresa, você não saiu, não montou tua empresa e do zero já começou a ganhar muito dinheiro. Você criou uma estrutura, né? E tenho certeza que isso te trouxe muito aprendizado de como você liberar, de como você se sentir livre e aproveitar depois, né, essa troca que a empresa te dá quando ela começa a dar lucros. Mas você precisou pagar um preço para isso, né? E plantar. E daí eu quero trazer para você a, a diferença entre a plantação café e a plantação alface. O que que é uma plantação alface? Pensa no alface hidropônico. Eu plantei, reguei, em 28 dias eu colhi. Qual é o valor agregado dele? É baixo, ele é frágil. Se vier uma geada, ele morre. Se você colocar na geladeira um pouco mais forte, ele vai ficando pretinho e vai morrer. O que que é um café? Uma plantação café é uma plantação
que eu vou me dedicar durante 4 anos até ela dar a primeira safra. Só que depois essa safra vem por 20 anos. Para você viver com patrimônio, gerar riqueza, você vai precisar viver na sua empresa, na sua profissão, a plantação café. Então você planta, 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 de repente, do nada, ela começa a render frutos. Só que a gente vive numa sociedade onde poucas pessoas. Por que que a nossa geração foi geração que a grande maioria tem casa, tem carro e tem patrimônio? Porque nós tínhamos a paciência de plantar, de esperar o tempo certo de colher e nós obedecíamos regras. Hoje a sociedade não obedece regra. Por quê? Porque ela quer muita liberdade, mas liberdade sem estrutura vira improviso. O improviso te gera um desgaste, um cansaço físico, mental e emocional. O desgaste te gera cansaço. O cansaço te gera falta de decisão. E a falta de decisão te gera escassez. Você não vive a riqueza sem estrutura. Então, eu vou de trás para frente, tá? Eu quero construir um patrimônio. Eu quero ter casa, eu quero ter carro, eu quero ter dinheiro no banco. Isso é patrimônio. Para ter patrimônio, eu preciso gerar dinheiro com consistência e disciplina. Para gerar dinheiro, eu tenho que gastar menos do que eu gero. Então, para isso, eu preciso não estar cansada, eu preciso ter clareza da onde eu quero ir. Para ter clareza, eu preciso estar com a mente tranquila. Para estar com a mente tranquila, eu não posso estar com uma agenda lotada, eu não posso viver no improviso, eu não posso fazer compra no automático. E para não estar no automático, eu preciso ter uma estrutura. Então, eu venho da estrutura para a riqueza e da riqueza para a estrutura. E daí, a mulher que já não viu a mãe trabalhando e gerando riqueza, entra em ambientes onde somos majoritariamente poucas, né? Majoritariamente poucas é ótimo, mas assim, somos poucas mulheres para muitos homens vivendo em regras de homem que não respeitam a nossa maternidade, a nossa ciclicidade, a nossa ausência de foco em muitos momentos, porque se eu tenho uma filha que está com prova, que está prestando vestibular, a minha cabeça está no vestibular dela. Ela não consegue estar 100% numa reunião de pauta. O homem consegue. E nos foi imposto que eu quero que você traga ele sobre a energia masculina e feminina. As mulheres confundem muito. Como que eu posso ser feminina e gerar dinheiro? Elas não entendem essa separação entre o que é energia, o poder da ação da energia masculina com o ser ainda feminina. É como se fosse excludente. Eu não posso ser gentil, amorosa, uma boa dona de casa e ainda gerar dinheiro, porque isso é do homem. Sim, as mulheres ainda confundem muito isso, né? E por muito tempo a gente foi mais para o masculino. Hoje eu vejo mais assim esse movimento tentando trazer o equilíbrio, né? Quando a gente fala desse equilíbrio, a gente está falando de pegar duas forças potenciais, né? Na verdade, o homem e a mulher se complementam, né? Eles se tornam mais fortes juntos. Então, não um ser mais forte carregar o outro, como sempre foi, né? E dentro de nós a mesma coisa. Então, eu tenho o meu feminino que ele mantém as coisas na minha vida, né? O feminino, dentro da visão sistêmica, é o nosso lado criativo, o nosso poder de criar a vida, o nosso poder de nutrir. A primeira nutrição que o ser humano tem na vida é na barriga da mãe, né? Pelo cordão umbilical, ele recebe a nutrição, é do feminino a nutrição. Do masculino é o foco, a coragem, a força, né? Então, mas isso é misturado na nossa vida hoje. Todo mundo pensa o seguinte: ah, então quem tem que trabalhar pesado é o homem e a mulher tem que ficar em casa porque é mais leve. Não, não, não é isso, tá? Não é nesse sentido do arquétipo. Mas é usar o arquétipo da força, não esquecendo da força da nutrição, não esquecendo da força do maternar.
Tu Uhum. lança um projeto com muita força, né? Uma mulher empreendedora, por exemplo, tem uma visão muito de negócio. Então, ela lança um projeto com muita força, ela vai lá e faz os movimentos, ela tem a coragem de negociar, de ir para cima. Mas se ela não tiver o feminino dela também saliente nessa parte, ela não vai nutrir essas relações. Ela não vai manter, que vem de maternar, né, essas relações para que isso tenha frutos sustentáveis. Né? Então, quando existe o equilíbrio, vai a parte dela do feminino e vai a parte do masculino. Então, muitas empresas já viram isso e colocaram mulheres em lugares estratégicos dentro da empresa por causa do poder que a mulher tem de argumentação, de, de trazer ali conversas com inteligência e não só com a força, não só com a vamos lá, vamos fazer, custe o que custar. Tem muito aquela regra do suor e lágrimas dentro das empresas, isso é do masculino, tá? Então, a mulher traz isso. Não, opa, peraí, a gente pode conquistar com uma boa liderança de equipe, com uma troca, com uma comunicação, com parar para criar soluções, para pensar em planos. Então, tudo isso é juntar o masculino e o feminino e os dois lado a lado construírem os resultados. Então, não sei se eu respondo a sua pergunta, porque acho que eu fui. Respondeu muito. Agora eu quero trazer uma questão para fechar com chave de ouro esse episódio. Como que eu e muitas mulheres que somos empreendedoras e precisamos ter a energia da ação, do masculino, do comandar outras pessoas, podemos sair desse lugar de comando e chegar em casa e ativarmos a nossa energia feminina? Porque eu não quero ficar com a energia masculina do comando o tempo todo. Eu sei que preciso, maior parte do meu tempo, eu estou na energia masculina da ação, do fazer. Mas tem momentos que eu quero chegar na minha casa e eu quero ativar a minha energia feminina. Qual a orientação? O que que você me conta? Como que eu ativo uma energia feminina estando tanto tempo num ponto, numa posição onde eu preciso estar com a energia masculina ativa? Como eu comentei, vou puxar o gancho do que eu falei sobre andar lado a lado, né? Quando a gente entende que ou eu aciono uma, ou eu aciono outra, ou é 8 ou é 80, eu crio separação, Uhum, tá? Então, é eu entender que eu vou sempre completa com o meu feminino e com o meu masculino para qualquer movimento. tá. Entende? Ou seja, eu vou para a empresa hoje, eu tenho uma reunião de negócios, eu não preciso ligar a minha versão masculina para ir. Eu vou com a minha versão masculina e feminina juntas. Então, é quando eu integro essas duas partes. E elas Então, vão não existe. dançando. Em alguns Elas momentos vão se alimentando. estratégico, eu preciso me impor mais. E num outro momento eu posso acolher mais. Exato. É a forma como você se expressa, né? Como você expressa as coisas. Por exemplo, tá, vou dar um exemplo assim: você está numa discussão de reunião com outros homens, né? Em geral, as discussões de negócios, assim, pode ser com mulheres também, né? Que tem o seu masculino forte. Você precisa gritar para ser ouvida? Não. E ao mesmo tempo, você precisa esconder a tua verdade, aquilo que você sente, aquilo que você gostaria de dizer para não parecer que você está masculina demais? Não. Então, é você colocar a voz, colocar a luz na tua sabedoria, naquilo que você quer entregar em formato de comunicação, de negociação, mas não necessariamente gritar, não necessariamente falar mais grosso, não necessariamente usar arquétipos do masculino com palavras do masculino ou palavras do feminino, do tipo, olha, meu amor, deixa eu te explicar. Não, olha só, eu trouxe essa visão pautada nesse exemplo e fazer uma construção ali otimizada, né, focada no objetivo que você quer chegar, mas construída de uma forma
usando os dois arquétipos. Assim você não precisa tirar a roupa do masculino para vestir a roupa do feminino quando chega em casa, Eu não porque você já vai preciso, estar habituado nesse tá de jogo. laço na cabeça, roupa cor-de-rosa e de florzinha. É igual essa confusão, né, que as mulheres fazem. Para eu mostrar que eu sou forte, que eu sou, né, poderosa, eu tenho que vestir uma roupa com preto, com terninho, com não sei o quê, o meu E cabelo. um Aí batom tinha uma época que as vermelho. mulheres cortavam curto. Agora mudou, né? Agora é usar Não, batom vermelho. agora é Tenho terninho, que botar salto alto e salto. batom vermelho. Não, então assim, não é isso, sabe? Isso é a imagem. Claro que a imagem fala muito, mas o comportamento fala muito mais. Uhum. Isso dentro da psicologia chama a comunicação não verbal. A comunicação não verbal, ela fala muito mais do que a imagem, do que foi dito de forma verbal, do que aquilo que você gostaria de dizer. Então, a comunicação não verbal é aquilo que eu expresso no tom, na minha face, na minha postura, nos argumentos que eu levo. Então, é diferente, sabe? Então, tem ainda muito essa confusão, né? Então, quando eu chegar em casa, eu vou vestir pantufa, colocar um chambre rosa e aí eu visto a minha versão feminina, Vou colocar um baby né? doll e virei a mulherzinha da casa. Até então eu não era. Pois é. Então, assim, nós podemos. Você acha que a gente pode concluir que a liberdade vem do autoconhecimento, de você se conhecer e se garantir? Muito, 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 muito de você entender se nesse momento a tua energia está mais para um lado do que para o outro, buscar o equilíbrio disso. Ela vai oscilar, faz parte, mas também não vamos aos extremos, né? É igual o coração ali, tem uma linha, né? Se tu for muito para cima ou muito para baixo, tu morre, né? Ou tu explode o coração. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Em tudo, tudo na vida, né? Então, o nosso convite hoje é para nos conhecermos, para montar uma estrutura que funcione para que a gente possa viver a nossa liberdade. É isso? Sim, exatamente. Exatamente. Bora lá, mulherada. Riqueza em voz alta e livre. Foi um prazer mais uma vez estar com você nesse episódio, Elida. Muito Prazer obrigada. é todo meu. Obrigada, eu. Mais.